Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Amém, meus amados? Pega a palavra de Deus na sua mão. Diga comigo assim: tempo de milagres. Mais forte: tempo de milagres. Se é tempo de milagres, existe uma chave para esses milagres acontecerem. Amém? Tá? Eu quero que vocês abram comigo a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Por que Atos dos Apóstolos? Presta atenção. Quando a gente lê os milagres de Jesus, a gente cai na tendência de dizer assim: mas era Jesus, ele era o Filho de Deus. Mas no livro de Atos não, era Pedro, era João, era Filipe, era Paulo, seguidores de Jesus como eu e vocês. Amém? E se eles conseguiram operar grandes maravilhas, qual é a diferença de nós? Onde está o problema? Diga comigo: existe uma chave. Amém? Abra comigo em Atos 9. Quantos acharam? Diga amém. Verso 36 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: e havia Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro, diga comigo, Pedro, estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore a vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Amém? Diga comigo: não existe nada que o poder de Deus não possa transformar. Feche os olhos. Senhor amado, nós estamos aqui na tua presença e pedimos ao Senhor agora entendimento sobre esta palavra. Assim como o Senhor usou a Pedro, nós também queremos ser usados. Nós também queremos entender as chaves para viver o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém? Presta atenção aqui agora. O ministério de Pedro, ele foi marcado por grandes manifestações sobrenaturais da parte de Deus. Na vida desse discípulo, Deus operou muitas maravilhas na vida dele e através dele. Antes de Jesus o chamar, ele era um comerciante da pesca, um homem comum, com seus defeitos, com suas falhas, mas o Senhor o chamou. E conforme ele foi andando com Jesus, a primeira coisa que eu quero destacar para você poder entender essa questão de chave de milagre, de chave de comportamento que eu tenho que ter para viver milagre. À medida que ele foi andando com Jesus, dentro dele foi formando uma visão a respeito do Senhor. Em Mateus 16, verso 13, abra comigo lá por favor. Eu quero que você entenda que tipo de visão foi sendo criada na mente dele
à medida que ele ia andando com Jesus. Mateus 16, verso 13, diz assim, a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Diga comigo assim: quem é Jesus para mim? À medida que você for andando com Cristo, você tem que ter uma definição de quem é Ele. Pedro, ele entendeu, à medida que ele foi andando com Cristo, verso 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto alguns diziam que ele era algum dos profetas, enquanto alguns diziam que ele era um qualquer, para Pedro, à medida que ele foi andando com Jesus, para Pedro, a sua postura pessoal, Cristo era o Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa para você poder viver milagre, para você poder orar com ousadia, para você poder declarar o céu aberto sobre a tua vida, sobre a tua família, é você entender quem é Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo, o nome dele é poderoso, amém? O nome dele é poderoso para tirar as enfermidades da tua vida, da tua família, da tua casa, fazer você viver em vitória, apesar de crises. Você pode viver em vitória, você pode pegar e mandar os demônios saírem, se afastarem daquilo que é seu, amém? Você tem esse poder, a partir do momento que você tem a definição correta de quem é Jesus, amém? Alguns diziam que ele era um dos profetas, ou Jeremias, ou Elias, a encarnação de João Batista. Esses não iam viver milagres, porque não era esse que era Jesus, amém? Trazendo para os dias de hoje, muitas vezes os milagres estão escassos, porque para nós, parece que os milagres ficaram só na Bíblia, a gente não traz isso para a nossa vida. Seja sincero, quantas vezes você se unge quando está doente e declara a palavra? E quantas vezes você já corre para o médico em primeiro lugar? Quantas vezes você, quando passa por uma crise do seu casamento, você profetiza em nome de Jesus? Ou quantas vezes você só xinga, só pragueja, fica medindo forças, cabo de guerra, marido e mulher? Quer saber quem é o vencedor? Ninguém. O diabo fica no meio e os dois caem. Seja sincero, quem é Jesus para você? Quantas vezes as portas do seu trabalho se fecham e você acha mais fácil ser negativo? Entenda, gente, o mesmo tempo que você gasta para ser negativo, você gasta para ser positivo. É uma questão de escolha. O mesmo tempo, a mesma palavra, o mesmo tempo que você gasta para pronunciar um praguejamento sobre o teu trabalho, você gasta para profetizar a bênção. Então por que escolher o negativo? Por que escolher o praguejamento? Por que escolher ficar num cabo de guerra com a tua esposa, praguejando, falando mal do teu trabalho? Por que escolher? Quem é Jesus para você? Para Pedro, ele era filho do Deus vivo. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: no teu nome há poder. O Senhor venceu a morte,
O Senhor venceu a enfermidade. Eu não vou ficar para sempre numa crise, eu não vou ficar para sempre num problema, para sempre é tempo demais, para sempre é só a palavra de Deus. Quem tem Jesus como Filho do Deus vivo, pensa desse jeito. E se você pensa desse jeito, você declara desse jeito, a tua boca tem que concordar com o que você pensa. Só sai de dentro de você o que você pensa. Jesus disse que da boca procede o que o coração está cheio. Logo, se você só pragueja, é porque o teu coração está cheio disso. Então quem é Jesus para você? Para viver um tempo de milagres, você precisa ter a definição correta de quem é Jesus. Amém? Diga comigo: Jesus é o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Continuando, aqui mesmo, tá? Em Mateus 16, nós vamos caminhar um pouquinho por essas águas, depois nós vamos voltar lá em Atos. Muito bem. Quando ele deu essa declaração, aí em Mateus 16, verso 13, aliás, já está no 16, Mateus 16, verso 16, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: você é bem-aventurado, ou você é feliz, versículo 17, porque quem te revelou não é homem. Essa revelação de que Jesus é Filho de Deus não pode vir de homem, se Deus não revelar. Isso nos traz a ideia que para ter a definição correta de quem é Jesus, é necessário ter intimidade com Deus. Amém? Diga comigo: somente Deus pode revelar quem é Jesus. Amém? Somente Deus. Então, quanto mais comunhão você tiver com Deus, quanto mais tempo você gastar em oração, quanto mais tempo você desejar a bênção, porque a Bíblia diz no livro de Salmos que tanto a bênção quanto a maldição elas são desejadas. Então quanto mais você desejar a bênção, Juliana, mais ela vai se aproximar de você. Amém? Quanto mais você desejar a bênção, quanto mais você treinar sua boca, Adriana, para falar de bênção, para falar de vitória, para falar de vida, nós estamos indo de um lado contrário. O mundo pragueja, o mundo fala de negativo, o mundo fala de crise, o mundo fala que está tudo perdido, mas nós precisamos treinar a nossa boca, treinar a nossa mente para falar de bênção, para se aproximar da bênção, para que a bênção nos alcance. Então é o Pai que está nos céus que vai revelar quem é Jesus. São palavras do próprio Senhor Jesus. Não é carne, não é sangue, não é estudo secular, não é inteligência apenas, não é PhD em alguma coisa, não, é relacionamento com Deus que vai trazer para você quem é Jesus. Amém? Versículo de número 18: e eu lhe digo, você é Pedro. Diga comigo: você é Pedro, e sobre esta pedra, diga, a pedra angular é Jesus, tá? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém? Verso de 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Presta atenção para você poder entender isso aqui. Volta lá no 18. Presta atenção. Eu comecei essa mensagem dizendo que Pedro era um ser humano como eu e você. Então logo essa palavra vale para mim e para você. Você pode colocar o seu nome ali,
E eu digo que você é Emerson, é Florinda, é João. E sobre esta pedra angular que é Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem vencê-la. Trazendo em outras palavras, doença é porta do inferno? Sim. Crise é porta do inferno? Sim. Problemas são porta do inferno? Sim. Brigas são porta do inferno? Sim. Irmãos, macumbaria é porta do inferno? Sim. Só que a Bíblia está dizendo que quando a gente está edificado em Cristo, as portas do inferno não prevalecem, amém? Não prevalecem. Você tem que lutar, você tem que reagir, você tem que acordar para essa verdade, você tem que profetizar, você tem que declarar, você tem que mudar a sua visão, você tem que olhar para a sua vida e dizer: eu só tenho essa vida e eu não aceito viver esse tipo de situação. Eu vou me levantar, eu vou reagir, eu vou profetizar, eu vou declarar que as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Se a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não podem vencer quando está edificado em Cristo, é porque não pode. Então seja firme, seja resistente, seja valente. É uma escolha, é uma decisão. Verso 19: darei a você as chaves do reino dos céus. Diga comigo: para o milagre tem chaves. Amém? Olha para o teu irmão e diz: essas chaves já estão na tua mão. Já estão na tua mão. Jesus já morreu, já ressuscitou e já está na tua mão. Essa autoridade de ligar e desligar é para a igreja. Quem é a igreja aqui? Diga amém. Então é para você essa chave, é para a sua vida, é para a sua história, é para a tua vida, é para a tua família, é para o teu casamento, em nome de Jesus. Para de aceitar as coisas como elas estão, mude, peça ao Espírito Santo: trabalha na minha mente, trabalha no meu interior, muda a minha maneira. Espírito Santo, me ajuda a mudar o meu falar, me ajuda a mudar o meu pensar, me ajuda, Espírito Santo, tira de mim esses pensamentos contrários, esses pensamentos de morte. Eu preciso me apegar à palavra, em nome de Jesus. Se você é daqueles que alguém falou alguma coisa e já te derruba, você precisa mudar a mente. Tem uma cruz para você carregar. Tem uma cruz. Pessoas vão te trair, pessoas vão se levantar, vai haver ataques no teu trabalho, só que você vai ter que ficar com a palavra. Tudo você desmonta, você não vai viver milagre. Você tem que permanecer na palavra. Amém? É uma escolha, é uma decisão. Enquanto você maldizer o seu trabalho, ele nunca vai ser bom, pois a tua boca está confessando. Foi dada uma autoridade para você. Manda esses demônios embora, manda eles saírem da tua casa, manda eles saírem do teu casamento. É tempo de você viver milagre. Usa essa autoridade. Quando o Senhor estava dando as chaves, quem aqui já ouviu assim, que Pedro é o porteiro do céu? Alguém já ouviu esse termo? Principalmente quando a gente é católico. Irmão, não era isso que Jesus queria dizer, não. Essa chave aqui é uma chave de autoridade. É autoridade para ligar e desligar. É autoridade para mandar e desmandar.
é autoridade para você chegar no teu trabalho e não aceitar, a semana está opressa, e daí eu vou diminuindo, a semana está opressa, eu vou diminuindo. Aí veio alguém e falou alguma coisa para mim, Kelly, na hora que eu vejo, eu estou aqui no chão, estou parecendo o Igor aquela hora aqui do teatro, estou no chão, né? Gente, em nome de Jesus, você vai pegar a palavra e você vai declarar: olha aqui, Satanás, aqui você não fica dentro do meu trabalho, foi-me dada autoridade, essa chave está comigo, em nome de Jesus, amém, gente? Essa chave está comigo, eu tomo posse da vitória, eu tomo posse da vida, eu tomo posse da unção, eu tomo posse, meu Deus, de tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a minha história. Quem recebe da glória a Deus? Amém? Amados, quantos entenderam a unção que Pedro recebeu? Diga amém. Tudo isso é uma introdução para a gente poder voltar lá no livro de Atos. Tudo que eu falei até agora é para você poder entender como que Pedro realizava milagres. Primeiro ele precisou passar por tudo isso aí, reconhecer que era Jesus, ter a visão correta, receber essa palavra das chaves do reino e entender que a chave não era uma chave comum, não, é uma chave de autoridade, é alguma coisa que me dá autoridade para eu mandar o inferno cair, mandar eles recuarem em nome de Jesus, amém? Vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos, vamos lá para o nosso texto que a gente leu aqui hoje, muito bem, Atos capítulo 9. Aqui estava Pedro, né, numa cidade chamada Lida. Muito bem. Ele foi visitar o povo que estava em Lida. No versículo de número 33, voltando um pouquinho para trás do que nós lemos o 36. Ali, naquela cidade de Lida, ele encontrou um paralítico. Diga comigo, um homem com a vida paralisada, chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos, nervos atrofiados, sem esperança. Com certeza, uma pessoa que está paralisada, ela perde a esperança, né? Ali estava Pedro com ele, mas presta atenção quando você tem a visão correta de quem é Jesus. No verso 34, olha lá a ousadia. Ele olhou para Enéas e disse: Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Quando eu crio a visão correta de quem é Jesus, aonde eu passar, eu vou ser testemunha de Jesus. Quem quer viver milagre, diga amém. Quem quer ser canal de milagre da glória a Deus? Todo dia você vai ver situações que precisam mudança da parte de Deus, que somente Deus pode mudar. Todos os dias do seu trabalho vai ter pessoas opressas, todos os dias dentro da tua casa vai ter situações para você ter que orar. Você vai sentir um peso aqui, um peso ali, um peso acolá. Você vai de repente se deparar com uma pessoa na rua, e de repente você está conversando com a pessoa e de repente você fica pesado. Aquele momento é hora de você usar a ousadia e declarar: o poder está nas suas mãos, a palavra está na sua boca. Então declare, irmãos, vai viver milagre em nome de Jesus. Declare aquilo que você crê. Mas a gente parece que tem uma dificuldade, precisa de mudança de mente. Mudança de mente. Quantos desafios o Senhor coloca no nosso caminho, e a gente prefere tomar o caminho contrário. Quando a dificuldade vem, a gente senta, a gente esparrama, a gente destrói tudo. O problema está na visão. A visão precisa ser transformada. A visão precisa ser mudada. Diga comigo: tudo o que Deus me deu é bom.
Diga comigo: meu casamento é bom, meus filhos são bons, meu trabalho é muito bom. Amém? Diga: a minha vida é muito boa. Presta atenção. Mas e se eu ficar doente, daí ficou ruim? Continua bom. Eu preciso declarar a cura. Se entrou em crise, ficou tudo ruim? Não, continua sendo bom. E eu vou declarar a libertação da crise, que as coisas vão melhorar. Mas é assim que a gente reage? Seja sincero. Claro que não. Porque se reagisse desse jeito, estava vivendo milagre. Se reagisse desse jeito, estava vivendo a autoridade que está na palavra. Amém? Pedro era um homem como nós. Como é que ele olha para um homem que está 8 anos deitado numa cama e diz: Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se, arrume a sua cama. E o homem se levantou, porque ele tinha essa ousadia dentro dele, porque estava vivo dentro dele, que o poder de libertar, que o poder de repreender o mal está conosco, está com a igreja, está com você. Se você é a igreja do Senhor Jesus, está sobre você. Se alguém te afrontar, declare a palavra. Se alguém se levantar contra você, declare a palavra. Se a enfermidade bater na sua porta, declare a palavra. Pare de aceitar as coisas. Jesus já morreu na cruz, Ele levou sobre si todas as enfermidades. Declare vida, declare libertação, declare cura. Deus quer que você viva milagres. Deus quer que você seja curado instantaneamente, sim. Você precisa ter fé, você precisa acreditar. Qual é o tamanho do seu Deus? Você pode viver essa experiência, sim. Você pode sair da depressão, você pode sair do pânico, você não precisa ficar entupido de coisas. Você pode sair de tudo isso. Reaja, se levante, não aceite tudo como normal. Quero falar profeticamente. Quem tem as chaves de autoridade não precisa se preocupar. A palavra de ousadia e de profecia vão agir na sua vida. Você precisa profetizar quando você está diante do vale dos ossos secos. Você profetiza, você reclama. Seja sincero. E como que você vai viver milagre? Reclamando. Você acha que a porta vai melhorar se você reclamar dela? Daqui a pouco você fica sem porta, porque você está plantando errado. Olhar para uma coisa doente e dizer: vai ter cura. A cura chegou. E a Bíblia diz que ele se levantou imediatamente. Amém? Ok. Versículo 35. E viram-nos todos os que viviam em Lida e Sarona, o viram e se converteram ao Senhor. Você sabe por que Deus vai usar você, se você tiver a motivação correta? Para que todos glorifiquem o nome dEle. Quando a gente tem a visão errada, envergonha o nome de Cristo. Quando ao invés de você orar pelo teu casamento, você briga, envergonha o nome de Cristo. Porque você é cristão, você é servo de Deus, você tem um nome a zelar. Quando alguma coisa se levanta contra a tua vida e você cai, ao invés de se levantar em fé, envergonha o nome de Jesus Cristo. O que exalta o nome dele? Milagre. É o nome dele agindo em você. É a reação correta. Amém? Quantos estão entendendo da glória a Deus? Todos que viviam em Lida ouviram e se converteram ao Senhor. A Bíblia não diz quantas pessoas tinham, mas diz que todos
se converteram. Eu profetizo que vai ter milagres aqui, pessoas vão se converter. Você é a porta da salvação da sua família, você é a porta da salvação dos seus filhos. Os seus filhos vão te superar se você tiver uma fé abundante, se você se levantar, se você se reagir, se você, em nome de Jesus, não aceitar as coisas ruins como sendo normais sobre você. Pode ser normal para o mundo, mas nós somos detentores da palavra. Se nós somos detentores da palavra, nós vamos viver milagre. Amém? Muito bem. Ok. No verso 36, começa o texto que nós lemos. Em Jope, que era uma cidade vizinha, 15 quilômetros, tinha uma discípula chamada Tabita, que traduzida é Dorcas, uma pessoa muito boa. Verso 37. Naqueles dias ela enfermou e morreu. Lavaram o corpo dela e depositaram num quarto alto, ou seja, estavam preparando para um velório, com certeza. Lida ficava perto de Jope, uns 15 quilômetros, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens dizer-lhe: não se demore até vir até nós. Presta atenção. Em Lida aconteceu um milagre. A notícia se espalhou, chegou em Jope, a mulher morreu. Nossa, mandaram chamar Pedro. Se ele curou lá, se o nome de Jesus curou lá, o nome de Jesus cura aqui também. Quem está entendendo, diga amém. A chave não fica danificada. A autoridade que Cristo te deu funciona em qualquer lugar. Funciona em qualquer lugar. Você tem a boca para falar, você vai falar, e a autoridade do nome de Jesus vai usar você, e o Senhor vai ser glorificado cada vez que você tiver a coisa correta com relação ao Senhor. Você tiver a visão correta, que Ele é o Filho de Deus, que o sangue dele foi derramado, e que não tem poder nenhum que possa com o poder de Jesus Cristo. Amém? Então aqueles homens mandaram dizer: não se demore, vir até nós. Verso 39. Pedro foi com eles e foi levado lá no quarto onde estava morta, e as viúvas o rodeavam chorando. A primeira visão que Pedro tem é gente chorando, mostrando os vestidos e roupas que ela tinha feito. Gente sem esperança, chorando e falando de passado. Você conhece gente assim? Que está chorando e falando de passado. Olha lá, ó. Roupas que tinha é passado. Estão lembrando, lembrança de um tempo bom, lembrança de uma fase boa do meu casamento, lembrança de uma fase boa que eu vivi na minha profissão. Não, pessoas que vivem de lembrança, ela não tem esperança, ela não está esperando nada. Assim estavam aquelas viúvas, ali velando aquele corpo que estava morto. Verso 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Diga comigo: todos saíssem do quarto. Presta atenção. Pessoas sem esperança. E a gente vai orar junto. O que vai virar? Nem todo mundo tem a tua fé. Nem todo mundo vai aceitar o teu milagre. Às vezes até dentro da sua casa tem pessoas que não vão acreditar em você. Então você vai precisar orar entre você e Deus, colocar sua fé, não andar com pessoas negativas. Pessoas negativas, elas nunca vão concordar com você, elas sempre vão atrasar. A conversa delas é uma conversa de atraso, de morte, de desesperança. Foi bom enquanto durou. Não pode o Senhor fazer coisa nova. Foi bom. Ele pediu para que saíssem todos, e depois ajoelhou-se e orou. Presta atenção. Antes de ajoelhar e orar,
primeiro ele pediu que as pessoas negativas saíssem, para criar um ambiente aonde o milagre pudesse ocorrer. Ajoelhou-se e orou. Orou o quê? Orou em cima daquilo que ele acreditava. Amém? Se você passa o dia inteiro negativo e depois vai orar, não vai funcionar. Você precisa definir primeiro quem é Jesus na sua vida, porque quem tem Jesus como Filho do Deus vivo, profetiza o dia inteiro. Ele não é negativo, ele não pragueja, ele vence as suas guerras na oração. Ele não desce para a carne. Não, conforme você vai sendo transformado, você vai se tornando alguém que conhece Jesus intimamente. Quem está entendendo, diga amém. Então presta atenção, o que ele orou? Ele não ficou se vitimizando, porque tem gente que ora e a oração dele é só vítima. Não aguento mais. Cadê Jesus? Quando você ora que não aguenta mais, aonde está Jesus na sua vida? Ele te fez salvo, lavado no sangue de Cristo. Você é bom, tudo que tem na sua vida é bom, e você está dizendo que não aguenta mais? Não. A oração que vai fazer o milagre acontecer é a oração que fala da autoridade, que fala quem Cristo é, pastora Sandra, que fala das obras de Cristo, amém, que exaltam o nome do Senhor, amém, que diz para a morte, sai, que diz para o problema, recua, que diz para as coisas que se levantam contra a nossa vida, não vão vencer. Eu sou lavado no sangue de Cristo, a minha vida mudou, a minha história mudou, os meus filhos vão ser transformados, a minha casa vai ser transformada, eu não vou viver essa coisa ruim, não, em nome de Jesus. Vai recuar, eu vou tomar posse de uma semana diferenciada, eu quero viver milagre. Ajoelhou-se e orou da maneira correta. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Um outro passo, olhar para aquilo que está morto e dizer: receba a vida. Será que é assim que a gente faz? Quando o casamento está com problema? Eu que o diga, o que eu ouço está bem longe disso. Receba a vida. É mais fácil acabar, é mais fácil destruir, é mais fácil quebrar tudo, e ainda ir para a internet e ser a vítima. Então presta atenção, fale para aquilo que está morto, receba vida e se levante. Fale para aquilo que está com problema, levante-se, reaja em nome de Jesus. Fale para a sua saúde, fale a doença, saia da minha vida. Eu me levanto porque eu fui feito saudável, porque o Senhor me fez saudável, porque eu sou uma pessoa que é herdeira da promessa de Deus, e a Bíblia diz que Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Fale a depressão, fale a opressão, fale com a macumba, fale com os demônios, ordene, dê ordem para eles que saiam, e que todas as áreas da sua vida recebam vida. Depois que ele falou com a morta para ela se levantar, ela abriu os olhos, vendo Pedro, levantou-se. Depois que você fala com a área morta, ela vai reagir. Assim como quando você enterra o que está morto, quer dizer, você reage da maneira errada, também tem consequências. O que é ruim vai ficando muito pior. Então, se você quer viver coisa boa, você precisa profetizar coisa boa. Amém? Verso 41. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé.
Diga comigo: depois que eu profetizei e recebeu vida, eu preciso colocar em pé, ajustar. Presta atenção. As áreas da sua vida que estão morrendo, ou que estão com problema, não chegaram assim do dia para a noite, certo? Nada é do dia para a noite. Um dia você não está vivendo um casamento maravilhoso, e no outro dia está uma droga. Não, é um processo. E para voltar a ser maravilhoso, também é um processo. É um processo. E você vai ter que ajustar. Ajustar, Marta. Declarar. Viver. Ficar focado. Não pode um dia estar na bênção, outro dia ir para a maldição. Um dia estar na bênção, outro dia vir a casa do avesso. Não pode. Não pode. Tem que ser alguém da fé, da esperança. Não pode um dia olhar para o teu negócio e dizer: hoje vai. Aí de tarde cai uma tempestade, não vai mais. Seja constante, seja firme, seja convicto. A bênção é para pessoas constantes. Quer viver milagres? Seja constante. Ajudou a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Depois que ajustou, todos puderam reconhecer que Deus fez ele viver um milagre. Que aquilo que estava morto recebeu vida para a glória de Deus. Você tem duas opções essa noite. Ou você continua dizendo que é crente, dizendo, e nas reações aos problemas você continua negativo, destrutivo, enterrando tudo. Ou você nessa noite se levanta nessa fé e aprende a declarar que você tem chave de autoridade na sua mão e toma posições firmes, porque não é um dia firme e o resto da semana murmurando. Não, é firme sempre, é declarando até a vitória chegar na sua vida e todos verem, reconhecerem: é Deus que transformou você, é Deus que mudou você, é Deus que mudou a tua história, é Deus que mudou a tua geração, é Deus que transformou teus filhos, o que você fez. Então tudo aquilo vai glorificar o nome do Senhor. Se você quer viver milagre, você precisa tomar essa posição nessa noite. Amém? Se coloque em pé na presença de Deus.